Amém? Saldo a amada igreja com a grande e gloriosa, vou até tirar, né? A paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. A paz de Cristo Jesus. Irmãos, eu gostaria que vocês colocassem de pé e abrissem a palavra de Deus lá em Isaías 55, 6. Vamos meditar aqui só um pouquinho. Os irmãos que estão chegando podem tomar os assentos. Todos acharam? Isaías 55, 6. Amém? Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer a oração? Santíssimo Deus, querido, eterno Pai, Deus Santo, Pai querido, eterno e todo-poderoso, Pai. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia a cada dia, a cada instante, meu Pai. Pai, que o Senhor possa estar nos perdoando dos nossos pecados, Pai. Pai, muito obrigado por esse domingo abençoado que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado por mais um dia estar aqui clamando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Estamos aqui somente para engrandecer e louvar o Teu santo nome. Amém. Podemos assentar, irmãos. Essa semana, irmãos, eu estava meditando um pouco nessa palavra. Na verdade, eu estava meio ansioso, querendo saber o que eu vinha para a abertura do culto. Uma coisa tão simples, né? A abertura do culto e tudo. E quando a gente fala de Deus, se promove a falar em Deus, promove a falar em Cristo, quando a gente está fora do púlpito, quando a gente está fora da igreja, se torna tão simples estar falando. Mas hoje nós temos aqui aquela responsabilidade de estar no púlpito e falando de Deus a vocês. E a nós, porque da mesma forma que é falado, também é dito a mim. E meditando nessa palavra, irmãos, eu falo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Por que enquanto se pode achar? Porque vai chegar um momento que não tem mais como buscar. Não tem mais como ir atrás. Eu fico vendo tantos outros países que buscam a folha da palavra de Deus, buscam a Bíblia e não pode por conta de governo. E nós hoje estamos num país laico que pode muitas coisas. Pode coisa até demais. E aquilo que é o certo da gente estar fazendo, que é buscar, simplesmente buscar, às vezes a gente se torna omisso. Às vezes a gente se torna falho nessa busca. E eu digo isso também por mim. Eu digo isso por mim. Porque fala, clamem enquanto ele está perto. Ele está próximo, irmãos. Está próximo da vinda, está próximo de nós, está próximo. Gente, está próximo. Amém. Gente, está próximo. E está na hora de buscar. Está na hora de. A gente brinca, mas quando se fala da palavra de Deus, não pode ter meio termo. É sim, sim, não, não. E eu deixo essa palavra aqui para os irmãos, assim como eu também meditei essa semana, para os irmãos meditarem, buscar mais entendimento, buscar mais a palavra de Deus, buscar em louvores, buscar em palavra, buscar em Bíblia. Vamos buscar que é chegado o momento. Amém, irmãos? Amém. Vou passar o culto agora para a equipe de louvor, que vai louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Você que está em casa pode adorar o Senhor Jesus juntamente conosco em ações de graças a Ele. Amém? Glória a Deus. Reina em nós, Senhor. Reina sobre a tua igreja, sobre cada um de nós.
Seja o domínio
Amém, irmãos? Que louvor abençoado, né? Maravilhoso. Como é bom sentir a presença de Deus assim em nossas vidas. Eu vou passar a oportunidade aqui agora para o irmão Alisson, da confissão de fé, né? Isso, por favor. Obrigado, João. Você é a máscara aqui, João. Meus queridos, a graça e paz, amém? Está todo mundo vivo aí? Graças a Deus, irmãos. Pastor José está de viagem, né? Nós estamos aqui para nos reunirmos, né? Congregarmos. Pastor de férias merecidas, né? Irmãos, o pastor José nos orientou a nós voltarmos e continuarmos a leitura da confissão de fé batista, né? Nós temos aprendido já durante alguns anos aí já na escola dominical, e começamos a fazer a leitura também nos cultos. E essa noite eu estive até consultando aí o pastor Zé sobre o tema do sermão, que vai ser gratidão. Mas eu quero voltar aqui, é sempre importante, como a confissão de fé é um documento extenso e um documento que tem que ser estudado, além de ser lido, né? Quem leu a primeira vez, é importante estudar, parar, pegar tema por tema e examinar, estudar, conferir com cada referência. Eu peguei novamente o início. Nós lemos aqui há 15 dias, e parece lá na página 72, e logo no início, que o primeiro capítulo aqui da Confissão de Fé, que é o documento nosso batista, onde contém as doutrinas fundamentais do Evangelho e a nossa posição teológica. Eu queria até ressaltar aqui, irmãos, que essa semana tive um colega que dizia assim, pastor, porque vocês ficam citando os autores reformadores, os reformadores, Lutero, Calvino, vocês ficam citando aqueles homens e não vale de nada. Eu perguntei a esse rapaz, falei, olha, o que esses homens, o que eles trouxeram para aquela época, que nos atingiu até aqui, nós somos todos hoje frutos da Reforma Protestante, eles citavam Cristo, eles citavam os apóstolos. Eu disse a esse colega, eu falei, meu querido, se eu não posso citar, mencionar o nome de Lutero, o nome de John Hus, Calvino, os reformadores, os avivalistas também, eu não posso citar os apóstolos, porque eles trouxeram o Evangelho de volta, e quem conhece um pouco da história da igreja sabe muito bem do que se trata, né? Então nós vamos ler aqui o capítulo número 1, está aqui na página, parece que é a página 29, irmãos, Confissão de Fé, o pastor Zé, não sei se ele lançou no grupo de novo, porque vez ou outra a gente perde esse documento no celular, né? O celular é roubado, a gente perde o celular, eu perdi um celular, o outro me assaltaram e levaram. Tive que comprar mais um. Então vamos lá, irmãos. Capítulo 1. Sobre as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Diz assim o tópico número 1. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar sua vontade para a sua igreja e posteriormente para a melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, a mesma Escritura, o que faz as Sagradas Escrituras indispensáveis.
Olha, irmão Alisson, eu não leio todos os dias as Escrituras, né? Religiosamente a Bíblia não é pecado. Até porque os irmãos ali do século I, pastor Zé, não tinham papel. Então a igreja aprendia a ouvir, mas hoje nós temos. É preciso ler, irmão. Eu esqueço, irmão. Se eu não ler um texto, pelo menos recordar o texto, a gente esquece, né? A gente esquece. Então ela foi nos dada e ela é indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completados. Aí tem aqui as referências, importantíssimas as referências. Eu vou lançar aqui no grupo da igreja, para que os irmãos possam ler aqui de novo esse ponto número 1 do capítulo 1. Tá bom, irmãos? O tema do sermão, pastor Zé, vai ser gratidão. E nós somos gratos a Deus, irmãos. Porque países hoje que sofrem a perseguição ao evangelho, aos missionários, aos pastores, os irmãos se reúnem escondidos. Eles possuem fragmentos das escrituras, fragmentos do Novo Testamento, né? Um pedaço, um salmo, apenas uma folha de um salmo, para decorar uma semana inteira, um mês inteiro, e depois trocar com outro irmão. Então, nesses países são assim. E o Brasil, repito, pastor Zé, não conhece o que é perseguição. A gente chega aqui, não estou indo para o culto, estou sendo perseguido. De quem, irmão? Está sendo perseguido? Não conhece o que é perseguição no Brasil ainda, né? Ainda. Então somos gratos a Deus pela a oportunidade de ter, né? Várias Bíblias em casa, várias Bíblias. E ainda no celular também. Amém? Eu quero retornar a palavra aqui ao Joab. Acho que é o momento da oferta, né, Joab? Joab é grandão, irmão. Será que ele está aparecendo aqui na tela aqui do... Tô de olho aqui. Da transmissão aqui, pastor Zé? Obrigado, Joab. Chama a equipe de louvor mais uma vez para que nós possamos recolher as ofertas e os dízimos dos irmãos alçados. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu estou sentindo uma cobrança forte a respeito de ler a Bíblia, viu? Eu falei, irmão Alisson falou, eu creio que o pastor Zé também vai falar um pouquinho. Então, irmãos, vamos acordar, viu? Vamos acordar com a realidade, porque leitura sempre é muito bom. Amém, irmãos? Vou passar agora a palavra para o pastor Zé, vai trazer a ministração nessa noite. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Tá ótimo.
Graças a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus tem cuidado de nós, amém? O pessoal de casa às vezes não sabe o que está acontecendo porque a gente fica... O nosso sistema televisivo aqui é de última geração. Aí quando vai os irmãos do louvor e te pega o telefone, corre lá para trás, depois vem aqui para frente e vai ajustando toda hora. Mas glória a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho, conforme nos escreveu o irmão Lucas. Amém? Amém. Lucas, acredita-se alguns estudiosos que era um médico, um doutor, que tratou das feridas de Paulo. E ele conta no início desse evangelho, né, que nós temos hoje como parte dos evangelhos, como parte do canônico do Novo Testamento, que ele fez uma pesquisa minuciosa para Teófilo. Né, olha, e ele teve a oportunidade de... Acreditam os estudiosos, né, que ele teve a oportunidade de ter acesso ao Evangelho de Marcos, que embora seja o segundo livro do Novo Testamento, historicamente falando, ele foi o primeiro a ser escrito. E foi escrito por um discípulo de Pedro, que era discípulo de Jesus. E esse Lucas, Mateus foi escrito por Mateus, um discípulo de Jesus, João também, o Evangelho segundo João, foi escrito por outro discípulo de Jesus. Nós vemos algumas características especiais em cada um dos evangelhos, embora Mateus, Marcos e Lucas sejam considerados sinópticos, né, que são aqueles que, de acordo com os estudiosos, os três beberam da mesma fonte, né? Acreditam-se, né, os historiadores, os estudiosos, que eles, Marcos escreveu o Evangelho, segundo Marcos, ele era gentil, escreveu para os gentios. Mateus teve acesso àquilo, e Mateus, que era judeu, escreveu, né, reescreveu, né, confirmando aquilo que Marcos havia escrito para os judeus. Por isso nós vamos ver ali em Mateus algumas curiosidades. Isso se cumpriu para que isso foi assim para que se cumprisse as escrituras conforme falou o profeta e tal. E Lucas, ele era também gentil e escreveu para Teófilo, que acredita que fosse uma pessoa gentil também. Os irmãos já conhecem a linguagem. Gentil era quem não fazia parte do povo judeu, não era uma pessoa dócil, tá? Nossa, ele é muito gentil. Não. Era quem não fazia parte do povo judeu, tá bom? Que eram considerados gentios, que eles estavam à parte da salvação. É interessante nós lembrarmos disso de vez em quando, para nós lembrarmos que nós não estávamos destinados a essa salvação. É isso que João fala lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Né, que ele veio para os que eram seus, quem eram? Os judeus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, saber os que creram no seu nome. Então somos nós que cremos. Amém? Eu queria nessa noite falar com os irmãos sobre gratidão. Mas para a gente falar sobre gratidão, a gente precisa entender, conforme está escrito, né, que aquele que pouco é perdoado, ele vai ser pouco agradecido. Mas aquele que é muito perdoado, esse vai ser mais agradecido ainda. Quer ver? Abre comigo sua Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós vamos ler do verso 36 ao 47. A Bíblia que os irmãos acharem aí, vamos ficar de pé, quem está aqui no templo, você de casa, fique à vontade, você está na sua residência, você que vai nos assistir depois pelo YouTube, Deus te abençoe. Não é? Aqui no templo, aqui no salão, que nós já podemos novamente nos reunir, graças a Deus, apesar da distância, apesar das máscaras, apesar do álcool,
apesar de tudo, nós podemos estar reunidos novamente. Amém? E nós cremos que brevemente nós poderemos estar sem máscaras e nos abraçar conforme nós nos abraçávamos antes. Cumprimentar os nossos irmãos. Já estamos com boa parte dos irmãos da igreja, ao menos os de mais idade, vacinados, e Deus tem cuidado de nós. Viu só que nós temos motivo para ficar gratos? Para ser gratos? Deus. Nós estamos vivos. Né? Durante a abertura do culto hoje foi dito isso, que nós estamos vivos, graças a Deus. Quantas pessoas nós não perdemos nesse período, nos últimos 2 anos? Quantas outras que, mesmo não tendo sido levadas por Deus, ainda não têm coragem de estar reunidos para cultuarmos ao Senhor, mas nós temos o privilégio nessa noite de estarmos aqui reunidos. Amém? Quem achou que fica de pé só para eu saber quem encontrou aqui na igreja? Lucas capítulo 7. Aí enquanto... a partir do verso de número 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a te dizer. E ele disse: dize, meu mestre. Aí Jesus começa a contar-lhe. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 de dinheiro e o outro 50. E, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz-me, pois, qual deles o amará mais? Simão, respondendo, disse: tem um para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: vê, Simão, essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Feche sua Bíblia, enquanto você se assenta com sua cabeça curvada, nós oraremos ao Senhor mais uma vez. Deus, nós te louvamos, Pai, porque Deus, de uma maneira impressionante, de uma maneira inexplicável, de uma maneira às vezes incompreensível, o Senhor nos amou. Deus, esse amor é tão grande, ó Pai, tão grande, a ponto de alcançar pessoas pecaminosas como nós. Deus, esse amor, ele envolve o nosso ser, enche o nosso coração de alegria com a tua presença. Ó Deus, e faz-nos perceber que estamos errados e pedirmos perdão ao Senhor, e sentirmos o teu perdão, e assim sentirmos a tua paz, Senhor. Uma paz que excede o entendimento, que é indiferente às adversidades que temos vivido, meu Deus. Meu Pai, permita-nos nesta noite enxergarmos, ó Deus, quão miseráveis nós somos, quão miseráveis nós éramos, ó Deus, e como ainda hoje precisamos do Senhor. Ó
Deus, para que percebendo, ó Deus, o quanto nós fomos perdoados, nós possamos te amar mais. Amém. Compreendendo que é fácil amar quem é legal, quem é bom com a gente. Mas nós não, nós éramos contrários a ti, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos amou, mesmo quando ainda éramos pecadores. Mas Deus, nós não deixamos de ser pecadores. Por isso precisamos diariamente, constantemente do Senhor, da tua graça sobre nós, do teu perdão, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite. Arranca as escamas dos nossos olhos, que tentam impedir-nos de ver a verdade como ela é. E permita-nos, Senhor, reconhecer nessa noite que se não for a tua graça, que se não for o teu amor, nós não seguimos nada. Meu Deus, fala aos nossos corações. Eu não te peço que fale aquilo que nós gostaríamos de ouvir, não. Meu Deus, eu te peço, como Agostinho pediu, sim, que o Senhor nos fira com a tua palavra. Meu Deus, para que nós te amemos. Que o Senhor rasgue o nosso coração. Ó Deus, para que ao curarmos, ó Deus, nós sejamos transformados e moldados de acordo com o caráter de Cristo Jesus. Para que a tua vida seja vista em nossa maneira de viver. E tudo quanto viemos fazer, glorifique o teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Graças Deus. a Deus. O texto que nós lemos, Lucas narra um episódio onde Cristo foi convidado por um fariseu, né? Cadê aqui? Eu com ele. Ele foi comer na casa de um fariseu. Chegando lá, tinha alguns costumes que eram normais para as pessoas que eram importantes. Não é? Hoje em dia nós não temos mais tantos costumes como o pessoal na época tinha. Hoje os costumes vão mudando tanto que antigamente a gente servia um café, uma água, não era? Um lanche, um almoço, um jantar, dependendo do horário, né? Hoje a gente já serve o que? A senha da Wi-Fi, né? Os tempos são outros, né? Mas a gente continua procurando tratar de maneira agradável aqueles que são convidados nossos na nossa casa. E a narrativa, ela conta pra gente o que aquele fariseu deixou de fazer e como ele começou a julgar. Mas eu queria trazer um pouquinho esse texto para as nossas vidas hoje. Quando nós começamos a galgar na nossa fé, quando nós estamos no começo da fé, nós temos certeza que nós não somos merecedores do amor de Deus. Porque a gente está sujo do pecado, a gente sabe que a gente estava vivendo de maneira incorreta. E que nós precisávamos das misericórdias de Deus e da graça do Senhor. E somos gratos a Ele por nos agraciar com esse amor tão grande que despertou em nós o desejo de estarmos na casa dele. E nós tomamos o nosso posicionamento, assim nós acreditamos. Né? No começo nós já conhecemos que não éramos dignos de tamanha salvação. Começamos movidos por um amor inexplicável a ser mudados pelas Escrituras, por acharmos que não deveríamos fazer determinadas coisas, pelas palavras ministradas em nossas igrejas, pelo que ouvimos nas rádios, né? Ou simplesmente por mudarmos até mesmo sem percebermos a ação do Espírito Santo de Deus em nós. No início nós atribuímos às vezes essa mudança em nós a um desejo nosso. Mas nós começamos a caminhar na leitura da palavra. Hoje já foi falado 2 vezes aqui, disseram que eu ia falar da leitura da palavra. Gente, não tem jeito de eu falar da Bíblia sem falar para os irmãos ler a palavra. Porque senão, os irmãos vão acreditar em qualquer coisa que falarem para vocês, velho. Então nós precisamos ler a Bíblia constantemente. Nós precisamos aprender de Deus constantemente. Porque na Bíblia diz que nós pecamos constantemente. Então nós também precisamos de perdão constantemente.
Por isso nós precisamos lê-la, para que ela vá nos limpando, para que ela vá nos moldando, para que através da palavra nós sejamos transformados. Amém? Aí a gente começa a participar dos eventos da igreja e passamos a perceber que alguns irmãos que também estão em processo de aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento esse que é feito pelo Espírito Santo de Deus, né? Filipenses 1,6 está escrito o que mesmo? Tendo por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Aí a gente acaba achando que determinadas pessoas não fazem o suficiente. Você já parou para pensar que a gente pensa mais ou menos assim? É a cabeça do cristão. A gente olha para os outros e pensa assim, não, elas podiam fazer mais. Em prol do reino. Sem que ao menos a gente faça a nossa parte direita. Mas a gente tem mania de olhar para os outros. Né? Assim é o ser humano. E sem percebermos, acabamos achando que pelo pouco que fazemos, merecíamos algum reconhecimento. Afinal de contas, somos nós que estamos fazendo, né? Assim é a nossa maneira de pensar. Só que a gente se esquece do que está escrito lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 10. Isso eu queria que vocês lessem comigo. 17. Lucas 17, 10. E a gente começa a fazer alguma coisa, e na igreja falar, mas só eu que chego mais cedo, só eu que faço isso. Aqui na igreja tem que chegar mais cedo. Os irmãos que nos assistem pelas mídias sociais, a gente tem que chegar mais, a gente coloca a lâmpada lá fora e dá uma limpada nos bancos, né? A gente está em contenção de gastos, porque nós estamos em um processo de construção do nosso templo. Aí a gente está, quando nós chegamos aqui, a gente chega um pouquinho mais cedo e sai limpando o banco, sai e a lâmpada lá fora, que se deixar, corre o risco, né, de levarem, e a fé sem obra é morta, né? Então a gente não deixa para que os outros não, né? Mas pode ser que alguém, por fazer isso, pense o seguinte: eu estou fazendo demais, eu faço muito, fulano não faz nada. Mas aí a gente vai ler na Bíblia e encontra alguns versículos que são para nós como um tapa na cara. Lucas 17, verso 10 diz o seguinte: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos o que? Servos? Inúteis. Oi? Inúteis. Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu já cansei de ouvir os irmãos falando assim: eu estou pagando preço pela sua vida. Mentira! A Bíblia diz o que é para nós orarmos? Sem cessar. Nós temos que orar uns pelos outros. Então, se eu oro por você que eu amo, se eu oro até por quem eu não gosto, eu não estou fazendo nada mais que a minha obrigação. Não estou pagando preço por ninguém. O preço que precisava ser pago foi pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque eu e você éramos incapazes de pagar esse preço. E a gente tem uma certa tendência, né? Acharmos que estamos, né? Quando oramos por alguém, nossa, eu estou pagando preço por aquela pessoa. Ou quando a gente perdoa, quando a gente perdoa alguém achando que estamos fazendo muito, nos esquecendo que as Escrituras nos diz a respeito do perdão na própria oração do Pai Nosso. Como é que é? A oração do Pai Nosso todo mundo sabe, né? Pai Nosso que está em céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, nosso dia, vida que faz na terra, como no céu. Pode cada dia de hoje, perdoai as nossas ofensas, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Às vezes a gente passa desapercebido por tanta coisa nas Escrituras, mas chega um tempo que nem o dia agora, o Espírito Santo vem e mostra para a gente. Aí a gente segue na leitura ali do texto de Mateus, é capítulo 6 ou capítulo 9? É 6, 9 ou é 9, 6?
a oração do Pai Nosso? Fez 9. Fez 9, né? Aí lá no verso 15, 16 e 17, ainda tem algo que é para cutucar a gente, porque tem que não ficar na dúvida. E diz o seguinte: porque se você não perdoar o seu irmão, também o vosso Pai que está no céu não vai perdoar você. Aí a gente perdoa porque o irmão magoou a gente, ou tratou a gente com alguma indiferença, né? Ele fala assim: mas eu sou bom demais. Gente, se nós não perdoarmos, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é algo que você acorda assim: nossa, estou com desejo de perdoar aquela traição. Nossa, hoje eu acordei com desejo de perdoar a pessoa que tirou tudo que eu tinha na minha vida. Não, não é algo fácil, mas é necessário. Né? Então, quando nós perdoamos, nós estamos fazendo algo que acaba sendo, para o cristão, necessário. Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. E quem aqui precisa ser perdoado? Eu preciso ser perdoado. Às vezes chegamos ao cúmulo de acusar os nossos próprios irmãos por pecarem de forma diferente da gente, porque nós não deixamos de pecar. É o que nos afirma o apóstolo João lá na primeira epístola de João. Vamos conferir? 1 de João, no capítulo 1, verso 8. Teve um tempo, teve até um cantor famoso aí, uma cantora, né? Que ela falou o seguinte: que nós não somos pecadores, nós somos santos lutando contra o pecado. Ela pode não ser pecadora, mas eu sou. A Bíblia diz: olha o que a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a quem? A nós mesmos, e não há verdade em nós. Entre o que alguém famoso falou e o que a Bíblia diz, eu prefiro ficar com a Bíblia. Lembra que eu comentei que é necessário nós, como cristãos, conhecermos a Bíblia, ou estudarmos a Bíblia e lermos a Bíblia? É por isso, porque às vezes pessoas que nós admiramos podem vacilar, mas a Bíblia, ela é imutável. Como Deus não muda, a Bíblia não muda. E não precisa de atualização. Como alguns têm dito recentemente. Aquelas pessoas que estão, que são as minorias, elas precisam ser abraçadas pelo Evangelho. Precisam ser amadas por nós cristãos. Mas como nós, elas precisam mudar o seu pecado. Abrir mão do seu pecado. Porque nós precisamos abrir mão do nosso pecado. Eu e você não podemos ter pecado de estimação. Amém? Permita-te me lembrar e nos lembrar que não éramos capazes por nós mesmos de nos salvar. A prova disso foi a necessidade de Cristo pagar o preço que pagou, conforme foi profetizado pelo profeta Isaías. Abre lá, Isaías, capítulo 53. A partir do verso 4. Vamos ler só o 4 ao 7. Dizer 53, a partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até o 7? Até o 7. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Olha aí. Eu vou reler aqui para que os irmãos em casa possam ouvir o que nós vemos aqui. Diz assim: verdadeiramente
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e é pelas suas pisaduras é que nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se teve um homem que pisou nessa terra que não pecou, foi Jesus. E ainda assim, Deus fez cair sobre ele todo o nosso pecado. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Nós vamos ver Paulo parafraseando partes desse texto lá em Efésios, dizendo que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. E Deus, através de Cristo, nos vivificou. E através de Jesus, eu e você temos vida. As Escrituras nos mostram que nós estávamos desgarrados, separados de Deus por conta do pecado. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram. Como é que é? Destituídos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando começamos a perceber que não somos dignos por nossas obras e ações, e percebemos que o que nos justifica é a fé em Cristo, né? E não as nossas obras. É interessante que na semana passada, foi retrasado, nós falamos sobre isso aqui. Sobre a salvação pela graça. Porque mesmo sendo alcançados pela graça, essa salvação não foi de graça. Cristo pagou um preço muito alto para que hoje eu e você pudéssemos elevar as nossas vozes e por misericórdia de Deus sermos ouvidos por Ele. Já pensou? Que privilégio que você tem, que é você orar e Deus escutar o que você fala? Já parou para pensar no privilégio que você tem, que é você pensar e Deus lê os seus pensamentos? Sim, é um privilégio, mas isso também tem que trazer temor sobre nós, porque aquilo que ninguém vê, o Senhor vê. A gente pode esconder um monte de coisa do monte de gente, mas do Senhor não tem jeito. O Salmo de número 139 diz que ainda a palavra nem chegou na nossa boca e o Senhor já conhece, porque é Ele quem sonda o nosso coração. É interessante que Jeremias diz o seguinte, o profeta Jeremias diz que tremendamente enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? O Senhor conhece o meu e o seu coração. Amém. Romanos capítulo 3, verso 28. Quando começamos a perceber que não somos dignos por nossas obras e ações, percebemos que o que nos justifica é a fé em Cristo Jesus, conforme lemos em Romanos 3, 28, diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aí vamos lá para Efésios, no capítulo 2, versos do 1 ao 3, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos lá. Acho que na semana passada, porque está fresquinho na minha memória aqui, ainda, nós falamos
Sobre a salvação pela graça. Então nós estávamos sob 3 influências. Vamos lá. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E andávamos segundo o curso desse mundo. Nós éramos guiados pela linha de pensamento do mundo. Se nós formos observar as modas que nós utilizamos hoje, são diferentes das do mundo? Não, tá, beleza, vamos lá. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é quem? Que é o do espírito que agora opera dos filhos da desobediência. Quem é? É o inimigo, né? O diabo, vosso adversário, não é isso? Então a gente seguia o mundo e o diabo, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de quem? Da nossa carne. Então vamos lá. A gente estava influenciado pelo mundo, inspirado pelo diabo e seguindo as vontades da nossa própria carne. Há possibilidade dessa maneira de alguém usar o seu arbítrio livre, que está influenciado pela própria carne, pelo mundo e pelo próprio diabo, de escolher a Deus? Não. Ele nos vivificou, estando nós todos mortos em nossos delitos e pecados. Temos motivos para ser gratos, queridos. Glória. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Eu e você pecamos. Pecamos ontem, pecamos hoje, e se estivermos vivos, amanhã vamos pecar de novo. Às vezes mesmo sem querer. A gente consegue entender mais ou menos aquilo que Paulo parafraseou. Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas já o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Mas o faço por conta do pecado que não está lá fora, mas está em mim. O pecado está na gente. Nós não somos santos lutando contra o pecado. Nós somos pecadores lutando contra o pecado que habita em nós. É isso que a Bíblia fala. Por isso que todo dia eu e você precisamos voltarmos para o Senhor. Precisamos ler a Bíblia para que ela possa nos limpar. A nossa vontade, quando a gente lê lá em Gênesis, por que Deus destruiu o mundo? Gênesis 6, se não me falha a memória, 8, 21, diz, Deus diz o seguinte, que não tornaria a destruir o mundo com dilúvio, porque o pensamento do homem é mau desde a sua meninice. Os intentos do seu coração são ruins, assim somos nós. Mas Deus, por misericórdia, enviou Cristo Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, porque Ele viu que eu e você éramos incapazes. E quando nós percebemos isso, nós conseguimos entender o quão indignos nós somos. Aí compreendemos porque aquela pecadora, em outras linguagens, diz que aquela mulher era uma prostituta. Nós conseguimos entender porque ela, sendo amada, fez aquilo. Porque ela conhecia o seu erro. Porque ela entendia o quanto ela era pecadora. Enquanto eu e você acharmos que não, nós somos o sal da pipoca. Somos o último biscoito do pacote. A gente vai achar que merece alguma coisa. Mas quando nós, de acordo com as Escrituras, reconhecemos os nossos erros, entendemos que somos pecadores e que precisamos de Deus até para nos arrepender. Não é assim que está escrito lá em Romanos? Ou vocês se esquecem que a misericórdia e a benevolência de Deus que vos levam ao arrependimento, então até para se arrepender nós precisamos de Deus. Quando a gente reconhece os nossos erros e pecados e nos voltamos para Cristo, a gente consegue amar e entender que aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Mas quando nós compreendemos o quanto que nós temos sido perdoados até hoje, nós vamos amá-lo muito. Quando entendemos que foi sem merecermos, Romanos 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vamos ser mais gratos ao Senhor. E sendo gratos, nós vamos deixar de ser murmuradores. A gente vai deixar de ser reclamão. Sendo grato, a gente vai amar ao próximo. A gente vai conseguir amar o nosso irmão, mesmo que ele seja pecador. Mesmo que o pecado dele seja diferente do nosso. A gente vai orar para que Deus tenha misericórdia dele, para que ele consiga vencer aquele erro dele. Sendo gratos, perceberemos o quanto nós fomos perdoados e assim nós amaremos mais. Jesus fez um resumão dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Ele coloca o primeiro mandamento e diz o seguinte: o segundo é semelhante a esse. Primeiro, você vai amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele não tem uma importância menor. Jesus diz que o segundo é semelhante a esse. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos amar. Porque se eu consigo amar você, vamos inverter, se você consegue me amar, mesmo eu sendo pecador como eu sou, você vai orar por mim. Não é porque o meu pecado é diferente do seu, mas é porque eu e você carecemos da misericórdia constante de Deus e do amor diário do Senhor. É por isso que a Bíblia fala para a gente o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e são novas a cada manhã. Quando nós compreendemos isso e percebemos que não há méritos em nós, mas temos obrigações, porque Efésios 2 diz que Deus nos salvou para que nós andássemos num caminho de boas obras que Deus preparou antes, para que nós andássemos nelas. Então nós precisamos entender que nós precisamos reconhecer os nossos erros, perceber o quanto fomos perdoados, para que, como aquela mulher que teve os seus pecados perdoados naquele dia, nós amemos mais. Vamos colocar de pé, queridos. Aleluia. Nós já estaremos encerrando. Que o Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, aplique essa palavra em nossos corações. Porque assim a gente vai conseguir compreender. Porque eu poderia ser um bom orador e falar palavras belas aos ouvidos de vocês e chegasse, e fizesse vocês, conseguisse fazer vocês se emocionarem. Não seria o suficiente se o Espírito Santo de Deus nos levasse aos seus corações e provocasse uma mudança de vida em vocês e em mim. Nós precisamos constantemente do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te louvamos mais uma vez nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque sem merecermos nós fomos amados. Deus, obrigado, Pai, porque sem merecermos nós fomos perdoados. Obrigado, meu Deus, porque esse amor tão grande, ó Deus, ele inunda os nossos corações, ó Deus, de tal maneira que nos faz nos sentirmos amados, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Senhor, mas nós não queremos ser egoístas com esse sentimento. Queremos, ó Deus, falar do Teu Evangelho para as pessoas, para os nossos irmãos, para o nosso próximo, com o desejo de que eles também sejam alcançados por esse amor. A Tua palavra, ela é clara quando ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer, deu o Seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna.
nós entendemos que é necessário crer. Isso deixa claro para a gente que nem todos crerão, mas deixa a tua palavra também não nos diz quem são esses que crerão, mas nos diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, ó Deus, que nós percebamos, ó Deus, que muitas vezes nós seremos a Bíblia que o incrédulo lerá, ó Deus, e que compreendendo, ó Pai, que de acordo com a tua palavra, que diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Consigamos, ó Deus, viver de maneira que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, meu Deus. Permita-nos, ó Pai, nesta noite que os nossos olhos enxerguem a tua verdade. Deus, que o teu Espírito Santo leve a tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, e que, mesmo que briguemos com a tua palavra, que nós sejamos vencidos por ela. Ó Deus, e que haja mudança de vida e de comportamento em nós. Ó Deus, e que façamos tudo para a glória do teu nome. Meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Peço, meu Deus, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor lhes dê uma semana abençoada na tua presença. Meu Deus, que eles sintam uma fome inexplicável de ler a tua palavra, que eles sintam um desejo e uma sede, que eles não consigam se conter enquanto não estudarem um pouco das Escrituras diariamente, Senhor, para que assim eles possam crescer, ó Deus, para que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento da verdade que é a tua palavra. Meu Deus, muitas das vezes somos negligentes, sim. Meu Deus, muitas das vezes somos negligentes em deixarmos para depois aquilo que podemos fazer agora. Permita-nos, ó Deus, no decorrer dessa semana, que tenhamos experiências maravilhosas contigo, através da tua palavra. Porque nela está escrito, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu Deus, permita-nos, ó Deus, conhecer mais do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, que criou a terra, que criou o homem e que colocou dentro de nós esse desejo de nessa noite estarmos aqui para louvarmos o teu nome. Meu Deus, te pedimos pelos teus filhos que aqui vieram, te peço, ó Deus, para que abençoe aqueles que não puderam vir nesta noite. Ó Deus, te pedimos também pelos teus filhos que estão em férias, viajando, que o Senhor cuide deles, abençoe os teus filhos, meu Pai. Ó Deus, nós te pedimos por aqueles que ofertaram nessa noite. Ó Deus, por aqueles que não puderam ofertar, Senhor. Meu Deus, que os teus filhos possam prosperar. Ó Deus, para que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um. Meu Deus, leva-nos em paz agora e debaixo da tua santa e preciosa proteção. Ó Deus, que tudo quanto viermos fazer, glorifique o teu santo nome, meu Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos liberados. Deus abençoe. Você em casa, Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.